A paz do Senhor. Vamos para mais uma lição? O título da nossa lição de hoje é O Poder de Deus para os Cristãos. Depois que Jesus ressuscitou, antes dele subir para os céus, ele ficou com seus discípulos 40 dias. E um dia, antes dele subir, ele falou para os discípulos uma coisa, que é o nosso textuário de hoje. Vamos ler em Atos capítulo 1, versículo 8. Nos diz assim, Mas recebereis o poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. O que é mesmo ser testemunha? É contar para os outros o que você viu. Então essa foi a ordem que Jesus deixou para os seus discípulos e para nós também. Jesus disse essas palavras para os seus discípulos e logo em seguida ele foi elevado aos céus. Uma nuvem o cobriu e os seus discípulos ficaram olhando. Jesus foi embora. E agora, o que seria deles? Mas Jesus fez uma promessa para eles, que é o nosso textuário que nós lemos. Recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus prometeu enviar para eles o Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo é o que dá força, que dá coragem para falar para as outras pessoas, testemunhar de Jesus. E os discípulos, eles ficaram no cenáculo reunidos, esperando a descida do Espírito Santo. Estava chegando o dia de festa em Jerusalém, o dia de Pentecoste. Pentecoste significa 50, tipo assim, porque logo depois era a Páscoa era comemorado a saída do povo de Israel do Egito. E depois de 50 dias, os judeus reuniam e comemoravam a festa da colheita. E quando os discípulos estavam ali nos cenáculos reunidos, esperando a descida do Espírito Santo, Jerusalém ficou lotada. Vieram pessoas de todos os lados, judeus que moravam em outros países, com outras línguas, outras culturas, todos vieram para a festa de Pentecoste. E quando eles estavam ali reunidos no cenáculo, os discípulos, orando, esperando ali o Espírito Santo, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. Em Atos, no capítulo 2, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E olha só, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E sabe o que aconteceu? Apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concediam que falassem. E Jerusalém estava lotada de judeus, pessoas de todas as partes, de todos os lugares. E quando eles ouviram isso, eles começaram a comunicar entre si: por acaso esses homens ali da Galileia não estão falando a nossa língua? Olha, eu estou entendendo tudo o que eles estão falando. E cada um começou a entender a sua língua, do seu lugar, o seu idioma. E eles ficaram atônitos, perplexos, como pode isso acontecer? E entre eles começaram a dizer que só podiam, que eles estavam bêbados, embriagados.
Mas Pedro, que já estava cheio do Espírito Santo, ele tomou uma coragem e foi lá e disse para eles, erguendo a voz, e disse assim, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Agora no versículo 15 de Atos 2. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro lembrou a eles sobre uma profecia que o profeta Joel havia dito. Sabe o que o profeta Joel tinha profetizado? Assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E o Espírito Santo encorajou Pedro a dizer para aquelas pessoas, no versículo 22, Pedro disse assim, varões israelitas, atentai a essas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou, por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, a qual Deus, porém, ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E Pedro começou a testificar de Jesus, que Jesus era o Messias, o prometido vindo de Deus para salvar, libertar a humanidade do jugo, do castigo, do pecado. E o Espírito Santo começou a trabalhar no coração daquelas pessoas. E eles começaram a perguntar a Pedro como é que eles poderiam fazer. E Pedro disse que era apenas para eles reconhecer, aceitar Jesus, entregar a vida deles a Jesus. E naquele dia a Bíblia nos diz que cerca de 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho. Olha que lindo, cumpriu ali o versículo que Jesus nos ensinou no nosso textuário. Naquele dia o Espírito Santo desceu e convenceu o homem do pecado. E os discípulos foram testemunhas de Jesus. Falou para aqueles judeus tudo o que eles tinham visto e aprendido com Jesus. Então, essa é a nossa lição de hoje. Devemos ser testemunhas do Senhor, testificar do seu amor para outras pessoas. E você, tem falado de Jesus para os seus colegas, para os seus amigos, parentes e vizinhos? Essa é a ordem de Jesus. Peça ao Espírito Santo para te encorajar, te dar coragem para anunciar as boas novas. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por teu grande amor, por tua misericórdia. Que o teu Espírito Santo fique conosco e que nos encoraje a fazer a tua obra para testemunharmos o que o Senhor fez e tem feito por nós. Assim nós te pedimos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até semana que vem.